O Kumeneke, o seu banzage. Começo esta preleção de hoje com a permissão dos grandes mestres que me sucederam, que estão aqui sentados, e com os grandes mestres que estão aqui a partilhar a sala comigo. Agradeço pelo vosso carinho, pelo vosso amor, e isso na palavra do irmão Medina, mas quero dizer que também sou um aprendiz de conhecimento e que nesta era nós somos todos mestres dos outros, sobretudo nesta era que nós estamos a fazer a consolidação para construir uma nova civilização, um novo caminho para o mundo. E esse novo caminho para o mundo terá, e muitos viram, eu não sei falar alemão, mas o nosso mestre que me antecedeu sabe falar alemão. Como é que se diz a hora do homem negro em alemão? Muito bem. A Hora do Homem Negro foi um livro escrito por alemães. Eles já, nos anos 60, sabiam que chegou o momento, de novo, da Hora do Homem Negro. O nosso mundo enfrenta um desafio muito grande. Nosso planeta Geb, como nós chamávamos, ou Onilé, ou Tukula, que eles chamaram de Gaia, ou ainda como nossos irmãos indianos chamam Bumi, enfrenta um grande desafio porque eles sabiam, porque tinham sistemas de ensino, e não sistemas de ensino tiveram que adormecer, não desaparecer, mas adormecer. Eles sabiam que haveria que ter no mundo uma nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial que tanto se prega, que agora passa na internet e etc., ela de facto tem que existir porque o nosso mundo foi feito dentro das 7 leis de Jahuti, quando o grande mestre Jahuti Neter, e a nossa mãe Sechat, a senhora que escreve, nós não podemos esquecer que o Ubuntu começa muito antes do Ubuntu. O Ubuntu começa desde o momento que nós começamos a nos manifestar nesse planeta. O Ubuntu é espiritualmente a união entre a Set e o Sa, ok? O homem e a mulher. Isso é o Ubuntu. O homem só é porque a mulher só é porque o homem é. Isso é o Ubuntu. O Ubuntu começa nessa essência. O Ubuntu é Amun e Ra. O Ubuntu é Nza e Mbi. Eles sabiam que essa nova ordem mundial tinha que aparecer por causa das 7 leis cósmicas reveladas pelo mestre Jahuti. E uma das leis é a lei da causa e efeito. A lei que os nossos irmãos dravidianos lá na Índia chamaram de lei do karma. Vocês não é que não sabem, vocês simplesmente esqueceram e olvidaram. Essa lei obriga, essa lei está muito relacionada à lei da economia. E o nosso economista está aqui. Aquilo que você deve pagar. Você faz um crédito, você tem que pagar. Os europeus fizeram um crédito com a África e com a raça negra. Tem que pagar. É a lei cósmica. Isso ninguém apaga. E os sábios deles, que estudam em Harvard, que estudam em Princeton e outras universidades, Cambridge, e também nas comunidades, nas irmandades e nas fraternidades como Phi Beta Gama e outras, sabem disso, quiseram recriar o cosmos de outra forma, porque isso é prática dos construtores do mundo. E os construtores do mundo não são só aqueles que fazem templos, são também aqueles que constroem ideias e sistemas de pensamento, mas sistemas de pensamento que de facto tenham realidade na vida ativa, como disse o nosso grande mestre aqui.
Não adianta eu citar vários, Platão, Sócrates, ou mesmo até citar Cheikh Anta Diop, se isso não tiver uma relação direta com a vida prática. E o mestre Cheikh Anta Diop dizia que todo africano, por exemplo, que em vez de se dedicar à ciência ativa, com consciência, simplesmente se dedicar à academia, ele estava voltado a uma prostituição e a uma promiscuidade. Hoje o africano não deve fazer só academia, mas deve fazer ciência com consciência. E fazendo ciência com consciência, os nossos irmãos, os filhos da Lua, infelizmente querem atrasar esse processo do Ubuntu. E eles conhecem bem esse processo. E o grande mestre, o maior mestre de todos eles, que são os papas na igreja, já começaram com esse discurso, tentando melhorar um pouco, porque há discussões lá também entre eles, as coisas às vezes não funcionam. E o discurso, quem começou com isso foi o Papa João Paulo II, Karol Wojtyla, com a expressão solidariedade, que o mundo precisa de solidariedade. E o mundo de facto precisa de solidariedade, porque existe um princípio jurídico que nós aprendemos desde o Kemet, porque é lá onde nós devemos estudar a filosofia do direito, e não a filosofia do direito grego-romano. Existe um princípio jurídico que é um princípio de Maat que diz que eles traduziram em latim: inter duos litigantes tertius gaudet, entre dois que lutam há um terceiro que ri. E esse é o momento do terceiro a rir, é o momento do africano. Mas há que atrasar esse processo. E o mundo está a se inclinar para essa nova harmonia social, esse Ubuntu que nós viemos redescobrir agora, a partir dos nossos grandes mestres, na terra do céu, os Zulu, porque foram eles que nos trouxeram essa nova terminologia de Ubuntu. E o povo Zulu é irmão do povo Congo, aqui é o mesmo povo. Nós chamamos Kuzulu, por exemplo, em Kikongo, é o céu. E eles chamam Zulu, Amazulu. Nós somos os povos que viemos do céu. E é nessa perspectiva do Kuzulu, do Amazulu, que eu vou desenvolver hoje um bocadinho, se vocês me permitirem, a tônica do Ubuntu numa perspectiva espiritual. Nessa perspectiva de que nós viemos do céu. Mas continuando a minha introdução, os povos da Lua, o que querem fazer? Querem provocar uma nova guerra com armas nucleares. E uma nova guerra vai atrasar o processo da harmonia de todas as raças do nosso planeta. Porque nós decidimos assim. Porque nós somos os instrutores desse mundo. Nós somos o sal desse mundo. A África é o sal desse mundo. A África não morreu. A África está consciente. Está cada vez mais viva. E agora que nós entramos numa nova era de 2000 anos, e os nossos antepassados em Ndendera, os nossos antepassados Dogons, os nossos mestres no Congo, nossos mestres na terra dos Zulu, eles sabem disso, que de 2 em 2000 anos tem que haver uma nova ordem no mundo, tem que haver um novo avatar. Esse novo avatar, esse novo grande avatar, de certeza que nascerá em África, para libertar a todos, não nos libertar do mal, mas nos libertar da ignorância, que é o peso que foi a era que veio com o avatar passado, trouxe para o mundo. Daí que nós, os africanos, precisamos ter muita atenção e muito cuidado nesse jogo até do descobrimento, nesse jogo da nossa redescoberta. Cuidado com as armadilhas por causa do nosso ego, sobretudo por causa das vaidades do conhecimento. Cuidado por causa das armadilhas, das cooperações com os outros. Cuidado com as armadilhas de nós não carregarmos o fardo da raiva, do ódio, quando nós falamos aqui de assuntos profundos, como fala muito bem o nosso mestre Zido Fortunato e o nosso mestre Tiene. Não é com o objetivo de nós libertarmos a raiva dentro de vocês para com outros povos, senão nós vamos voltar naquela lei que é a lei da causa e efeito, a lei do karma. Vamos reeditar a mesma história. Podemos ter raiva assim, mas depois nós precisamos transformar essa raiva. Precisamos de fazer alquemet. Alquemet que eles traduziram por alquimia.
a transformação dessa energia negativa em energia de luz. Isso também é Ubuntu, solidariedade. Esse Ubuntu, essa solidariedade, não partirá só conosco, mas partirá depois, porque os europeus já começaram a pagar e vão pagar ainda mais. Mas nós temos que, por obrigação de sermos superiores, espiritualmente falando, não superiores a nível de raça. Por isso é que Chinua Achebe dizia, e mesmo até Aimé Césaire dizia, mesmo Romain, nós temos, quando falava na negritude, que nós temos, e só o mundo só se mantém como se mantém, porque graças ao Supremo, nós temos ainda essa capacidade de transformar o ódio em amor, de transformar a guerra em festa, e isso é Ubuntu, isso é solidariedade. E eles vão precisar, como precisam dessa nossa solidariedade até hoje, porque a Europa não produz nada, como nós soubemos, que não venha daqui, como nos provou bem o nosso economista, que não venha daqui da África, que não tenha o seu suporte aqui em África. Mas nós esquecemos de ser nós mesmos. Eu sou porque você é Ubuntu. Ubuntu começa onde? Espiritualmente falando, numa perspectiva espiritual, numa perspectiva mais alta. E o que é o espiritual primeiro? O espiritual tem dois aspectos, embora que já o meu amado discípulo, amigo e também mestre, Imhotep, África, a.k.a. Vicente, diz, vocês estão sempre a repetir, a falar a mesma coisa, falem de outras coisas. E ele tem razão também, de certa forma, a dizer isso, porque é uma manifestação do cosmos, como todos nós somos. Mas é importante que nós repitamos algumas questões para que ficam bem grudadas no nosso subconsciente. Afinal, a lei da repetição é a lei do ritmo, que faz tudo caminhar, que faz tudo vibrar e avançar. Daí que nós, enquanto africanos, devemos conhecer e começar a ver esse Ubuntu numa perspectiva de alta espiritualidade de dois pontos, o subjetivo e o objetivo. O subjetivo é aquele das nossas culturas, língua, a personalidade africana, as nossas danças, os nossos usos e costumes, o nosso sistema educacional. Mas numa perspectiva mais objetiva, é aquela questão que estava escrita nos templos no Kemet. Estava escrito nos templos o seguinte, sobretudo no templo de... eles agora chamam Abidos, mas na verdade é Aptu. No templo de Aptu estava escrito: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo, os deuses e o mundo inteiro. Muito obrigado, mestre Ramek. A questão é essa. Isso não foi o Platão que disse. Isso estava escrito nos templos. Depois tinha outra questão muito profunda da filosofia Ubuntu, que na filosofia queméctica nós chamávamos de Maat, porque Maat também é Ubuntu. Macuco Matatu é Ubuntu. Os africanos sempre estudaram a mesma coisa. Não há separação entre nós. Porque vocês só são porque eu sou, e eu só porque vocês são. Estava lá escrito uma questão que o mestre Issa levou depois da sua última grande iniciação no Egito. Havia outra inscrição, sobretudo no templo de Saqqara, criado pelo primeiro Cristo no mundo, Imhotep. O primeiro estava escrito: conheça a verdade, e a verdade te libertará. Essa verdade é prática, é pragmática. A filosofia precisa de ser pragmática. E o africano sempre foi pragmático, por isso é que nós com a filosofia construímos as pirâmides, construímos as cidades, construímos pela primeira vez a economia. E a civilização do Kemet só durou por causa do sistema Ubuntu. Porque o faraó, a dado momento, os faraós descobriram que não, eu não sou dono dessa terra, eu não sou dono desse povo. Eu sou simplesmente administrador de uma força maior que me mantém, que é a força dos Néter, que é essa força que vem do Kuzulu, que vem do Amazulo, que vem do céu, porque nós somos povos que viemos do espaço.
Agora vamos falar um pouco mais da perspectiva espiritual do Ubuntu. Você tem que fazer Ubuntu por quê? Primeiro você tem que se conhecer quem você é e saber qual é a tua jornada nesse planeta. Você não está aqui para dançar pula-pula, como disse o mestre. Podes até fazê-lo, mas não é essa a tua missão. Ninguém está aqui para se divertir. Todos nós estamos com uma missão de aprendizado e de conhecimento profundo dentro da nossa pequena escala cósmica, que eles chamaram de sistema solar. Você tem que aprender. Esse é um dos planetas que permite que nós reduzamos a nossa consciência cósmica, espiritual mais profunda, do mente, como nos ensinou o faraó do conhecimento, Sheikh Anta Diop, grande mestre, mestre entre os mestres, arauto entre os arautos, o que culminou uma das manifestações de Cristo, porque Cristo não é um nome, Cristo é um título, e existem vários Cristos, existem Cristos da força, como foi Sansão, existem Cristos do amor, como foi Jesus. O senhor Sheikh Anta Diop foi um Cristo dentro do sistema do conhecimento, porque desenvolveu muito o sistema do conhecimento, ele se cristificou ali, foi a sua especialidade ali. É preciso que nós comecemos a destapar algumas coisas, para que comecemos a compreender profundamente. E desculpem por vos falar assim, isso de forma bruta, porque deveria ser num templo do conhecimento, mas esse também é, porque Jahut e Seshat estão aqui, foi o que eu fiz no início, chamar Neter, Jahut Neter e Seshat Neter, as duas forças do conhecimento que se manifestam como homem e mulher. E eu digo sempre que nessas ocasiões que sempre estivermos aqui no Ubuntu, temos que saber que viemos receber uma iniciação e não só partilhar um simples conhecimento intelectual sem validade, como a escola europeia nos faz. Você estuda polinômios, mas nunca usa polinômio na vida prática. Estuda monômios, nunca usa monômio na vida prática. Estuda a lei de Lavoisier, mas não te ensinam a aplicar na vida prática, não é? Já os nossos sábios, toda a lei matemática, toda a lei física, toda a lei econômica era praticada na vida prática. Então, você de onde vem? Quem é você? Você, quando está aqui, vem já com um plano pré-estabelecido, de uma dimensão, que é essa dimensão onde estão os ancestrais. Cada um de nós, ao viver aqui neste planeta, tem que fazer uma experiência de conhecimento e partilhar com o outro. Essa partilha é obrigatória. Começa com a partilha entre cromossomas, entre homem e mulher. Eu sou obrigado a dar o cromossoma na minha mulher ou nas minhas mulheres, já que eu sou um dos defensores da poligamia. Isso é para vocês verem um pouco. É bife para as feministas. Vamos bater logo lá em casa. Não vou jantar. Desculpa, mãe, sei que estás aí. Não é bife para ti. Então, a primeira partilha é a partilha dos cromossomas. Você tem que solidarizar-se. O homem sem a mulher, e o Ubuntu em África só vai acontecer espiritualmente quando o homem e a mulher se reconhecerem como partes da mesma parte. Ou seja, aquilo que Ptah-Hotep nos ensinou no antigo Kemet. Eu sou, porque você é, porque o todo é igual à parte e a parte é igual ao todo. Isso é o Ubuntu. Então você tem que fazer uma jornada de conhecimento e partilhar primeiro os cromossomas comigo. E vamos criar essa família que vai fazer a espécie. Mas a família vem da onde? E aqui eu vou buscar a perspectiva de um mestre brasileiro. Ok, ele não é africano, mas pronto, mas ele é bom. E ele fala bom. Isso também fala bem, isso também é Ubuntu. O mestre Laércio Fonseca. Ele tem grandes perspectivas, algumas uma pessoa fica assim um pouco baralhado, mas ele é muito assertivo. Por isso é que não lhe gostam lá também no sistema dele. O que o mestre Laércio Fonseca diz? O mestre Laércio Fonseca explica que a família vem desde um plano espiritual, o plano do Amente, ok? O plano do Kuzulo. Quando nós viemos enquanto família, enquanto raça, enquanto nação,
Nós somos um determinado grupo de espíritos que decide estacionar aqui nesse planeta Geb ou Gaia, com o compromisso de desenvolver um tipo de conhecimento, um tipo de experiência que vai nos fazer crescer enquanto grupo despertado. Acontece, porém, que devido a nossas pressões internas, porque cada um de nós tem a sua pressão interna negativa, que nós chamávamos de seti, não é? No Kemet, seti é esse lado da ignorância. Ninguém aqui nasce com pecado, é mentira. Pecado original não existe. Não tem pecado original. Vocês mulheres não aceitem isso. Ok? Então, ninguém nasce com pecado original. Mas cada um de nós nasce com uma dose de ignorância. Para você aprender a desenvolver certas qualidades em você, senão você não se torna em Sará. Sará quer dizer filho de Deus. Eles traduziram, na verdade não é só Jesus, todo mundo pode. E todo mundo vai chegar lá, cada um à sua vez. Às vezes leva milhares de anos para os mais preguiçosos. Por menos preguiçosos leva centenas de anos. Você tem que desenvolver isso. Quando você nasce com a ignorância, você começa a fazer essa jornada de conhecimento, mas você às vezes se esquece, devido às pressões que Geb te oferece, a terra, o que os indianos chamaram de Maya, ilusão. Essa capacidade ilusória nos faz esquecer e nos fez esquecer do nosso compromisso para com o outro. Por quê? Porque esse movimento que nós fizemos aqui, é isso que nós fizemos no Ubuntu, não é? É a união de Metneter, como disse o nosso mestre. E Metneter está dividido em 5 aspectos, que estão aqui no Ankh. O nosso Ankh pode fazer também uma estrela de 5 pontas. Essa estrela de 5 pontas liga os 4 pontos da Terra, mais o espaço de onde você vem. Você tem que construir a pirâmide aqui, enquanto pessoa, mas partilhando, porque você não tem tudo. O mestre Bambela Henrique Tinapá, meu grande mestre, meu primeiro grande mestre na vida, o mestre Bambela Henrique Tinapá dizia assim: discípulo, estás armado com esse teu conhecimento? Sim, mestre, estou, eu consegui, os outros não conseguiram. Porque as crianças são mais atrevidas. E nós lá no ashram, ou na Casa da Vida, onde éramos treinados, aqui no Golf 2, eu era o mais pequeno, o mais novo, e há coisas que eu entendia rápido. E o mestre me disse: filho, você não pode esquecer uma coisa, a palmeira tem tudo, mas lhe faltou jindungo. E é esse jindungo, porque você com a palmeira faz tudo. Você tira lá madeira para construir a casa, pode descobrir o teto, com o dendém você produz óleo, o coconut você produz sabão, ainda pode extrair açúcar, mas faltou picante na palmeira. E você às vezes vai precisar desse picante. Esse é o Ubuntu que você tem que fazer aqui no planeta Terra. E esse Ubuntu, espiritualmente falando, começa numa perspectiva espiritual, porque você precisa evoluir num quadro, numa pirâmide vital, como explicou o padre Raul Assuan Tuna, no seu livro Cultura Tradicional Banto, se não me engano. A pirâmide vital. Você faz o Ubuntu primeiro com os teus ancestrais. Por isso é que os nossos ancestrais, numa perspectiva espiritual muito profunda, faziam o culto dos antepassados. E esse culto dos antepassados serve para quê? Serve para te religar. Religar com esse mundo que você deve partilhar. Por isso é que o Ubuntu também é história, espiritualmente falando. Porque a história tem 2 naturezas principais, como diz o professor Teofilo Benga. No seu livro, Volney, Cheikh Anta Diop e a Esfinge, uma contribuição para a humanidade. A história tem esses 2 aspectos. Para os mais velhos, serve como tônico. Para os mais jovens, serve como a experiência que eles não tiveram. Eu não vou conseguir fazer a experiência espiritual que o professor Cheikh Anta Diop fez naquela altura. Mas lendo os seus livros,
eu vou conseguir fazer essa experiência que é o Ubuntu. O Ubuntu é essa transmissão espiritual do conhecimento. Se Sheikh Anta Diop se negasse a cumprir a sua missão, tal como se o irmão Isidro negar cumprir a sua missão, o irmão Irameque negar cumprir a sua missão, o irmão Tite negar cumprir a sua missão, o irmão Griot negar cumprir a sua missão, o irmão Zakram e as nossas irmãs que estão aqui, a irmã Luzia, a irmã Emma, a irmã Sandala, a irmã Ezi, etc., a irmã Fernanda, o Ubuntu espiritualmente falha. Essa partilha. O Ubuntu espiritualmente é essa partilha espiritual que nós temos que fazer entre nós e com os outros. Essa passagem do conhecimento. Daí o culto dos ancestrais, porque nem todos os espíritos evoluíram a ponto necessário de se libertarem dos liames, do corpo físico, da carne, do plano material mais denso. Nós vamos fazer o culto dos antepassados para elevar alguns espíritos que desencarnaram antes do tempo para poderem fazer a sua linhagem. Daí que hoje, por exemplo, os grandes mestres da antiguidade, muitos de vocês que estão aqui nessa sala, os grandes mestres da Idade Média e alguns da Idade Moderna, que foram atirados no mar, na travessia, para o oceano, porque muitos estão aqui encarnados nessa sala, mas não vou dizer quem é e quem são, e não me cobrem porque eu não vou revelar isso, é proibido. Muitos estão aqui hoje nascendo como novos mestres para poder fazer a sua jornada cósmica, completar aquilo que nós não fizemos. Isso também é Ubuntu. Ubuntu é mais profundo. Ubuntu, Untu quem é? Untu é um sinônimo de Nge. Nge, que quer dizer que daí onde vem Ankh. Untu significa vida. É essa vida plena, constante, espiritualmente falando, que nós precisamos perpetuar entre nós, entre os nossos filhos. Espiritualmente, Ubuntu, a perspectiva espiritual do Ubuntu é nós ressuscitarmos as nossas escolas de iniciação, é nós fazermos com que exista uma economia plena para o desenvolvimento do nosso, vou usar o termo raça, não gosto muito porque alguns ficam, enfim, mas para dizer, exatamente, da nossa gente, do nosso povo, é importante. Vocês sabem que um dos primeiros a praticarem Ubuntu nessa nova era, antes de nós, foram e são os nossos irmãos judeus. Por que os judeus controlam a economia mundial? Por causa desse princípio que o nosso grande mestre economista nos disse. Os judeus, eles associam-se. Já desde o tempo que começaram a enriquecer através dos templários. Okay? É o sistema Quichiquila que eu expliquei na carta que enviei ao meu irmão Macron para a França. Eu lhe expliquei bem isso, por exemplo, o sistema Quichiquila no documentário Dignidade de um Continente. Que alguns, por exemplo, se calhar já devem ter a oportunidade de ver. Os judeus fazem Quichiquila, sempre fizeram Quichiquila. O sistema econômico judeu é Quichiquila. Os judeus controlam os bancos mundiais por causa da Quichiquila. E Quichiquila é o quê? Quichiquila é Ubuntu. Quichiquila é eu partilhar com meu irmão. E o nosso grande mestre da música, Yorogo, grande mestre, Luambo Maquiari, Franco, dizia o seguinte, na música dele, 1060 lettres, não é? Ele dizia o seguinte, entre les frères, entre l'ami e les frères, la choix est claire. Entre o amigo e o irmão, a escolha é clara. Porque eu tenho uma afinidade com meu irmão que é diferente da afinidade que eu tenho com meu amigo. Eu vou ter que primeiro ir socorrer o meu irmão e depois de socorrer o meu amigo. Por uma questão de solidariedade e de sobrevivência da própria espécie. O Ubuntu também é aquilo que o grande mestre do evolucionismo, um grande mestre da intelectualidade, sábio inglês, Charles Darwin, chamou a lei da sobrevivência das espécies. Quando uma espécie se organiza, quando uma espécie se une, você não consegue acabar com ela. É o que os micróbios fazem no nosso corpo. O que os micróbios fazem no nosso corpo é o Ubuntu. Então, a essência do Ubuntu vai muito longe.
É essa solidariedade social. É essa solidariedade maternal de direito. Ou essa solidariedade feminina de direito, essa solidariedade material de direito, econômico que deve existir e que sempre existiu no Ubuntu. E para nós está a ser difícil, por quê? Agora talvez vou sair um pouco da questão mais espiritual, o que estava comigo já foi, ele já foi, já deu o conhecimento dele. Vocês devem se habituar a isso. Às vezes não são os mestres físicos que falam, às vezes tomam o nosso corpo. Em África isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Okay? É preciso nós nos habituarmos a isso. Eu me exponho assim porque é minha missão. Há uns não gostam. O mestre também há pouco alguém entrou, mas pronto. Muito bem. Mas para nós os africanos está a ser difícil construir uma sociedade do Ubuntu, porque quando recebemos as independências, nós nos desviamos dos princípios panafricanistas. Nos desviamos muito. Já não vou me alongar muito a organização, só 5 minutos. Nós nos desviamos dos princípios panafricanistas, que eram os princípios de solidariedade. E houve aqui uma distração grave dos dois polos, que deveriam fazer o Ubuntu e não fizeram. A nacionalidade africana, ou os líderes do nacionalismo africano, e a tradição africana. Até hoje não há uma articulação entre a tradição e a modernidade africana. Ou não houve uma articulação entre os pais do nacionalismo africano e a tradição africana. O que é que isso deu? Isso deu um corte cronológico muito grave e nós desenhamos um tipo de organização entre pessoas que é a organização social. E eu aprendi isso com o nosso grande mestre, que me é muito caro, o mestre Tien. Sociedade é negócio, de fato. Nós nos organizamos em sociedade. Organizamos um sistema de recursos humanos que tem em vista o contrato social. E o contrato social que vem, o contrato social que é produto da Revolução Industrial, que cria, que faz do trabalho uma instituição que eles chamaram de empresa, porque no Kemet não havia empresa. No Congo medieval não havia empresa. Na África pré-colonial, como diz o mestre Cheikh Anta Diop, não existia empresa. Na África pré-colonial existia a família como extensão do próprio trabalho, porque você encontrava o trabalho dentro da família. Por isso é que havia o sistema de castas. Não o sistema de castas de pessoas escravizadas, mas o sistema de castas por causa da divisão do trabalho. E a nossa economia era uma economia familiar por causa da mulher. Daí a economia coletiva. E isso é que era o Ubuntu. Quando nós organizamos as pessoas, o nosso mundo, as nossas cidades, a polis, à volta do sistema social, o contrato social, que não é uterino, mas sim é peniano, porque ele é masculino, ele não admite a sociedade Ubuntu. O sistema social, como está hoje inscrito, não admite a sociedade Ubuntu porque a propriedade é individual. O homem é que manda absolutamente, a mulher não faz nada. Como diz bem a nossa irmã Cisaltina Cutaia, é o sistema misógino, machista, ultramasculino. Se esse sistema que manda na economia, que não permite fazer Ubuntu, para nós podermos fazer o Ubuntu, nós temos que nos desfazer da sociedade e voltar a criar a comunidade, que é uterina. O árabe sempre fez isso. O árabe não tem sociedade. No sistema islâmico existe a Umma. A Umma é a comunidade. Por isso é que nos árabes existe solidariedade entre eles. Não tem árabe pobre. Pelo menos fora da Arábia não tem árabe pobre. Ele basta ver um árabe, esse é da minha comunidade.
Nabiso, Ubuntu. E o presidente Mobutu Sese Seko ensinou um bocado isso nos nossos irmãos congoleses. Eles vivem em comunidade e não em sociedade. Os japoneses, mesmo com a reforma Meiji, eles não criaram sociedade. Eles continuaram com os daimyo, que eram os domínios dos senhores feudais. Até hoje os grandes presidentes das empresas japonesas, eles trabalham no sistema de daimyo. São samurais que protegem um território. E eles fazem guerra com a economia deles. Eles não querem saber se o iene é ou não é a moeda mais forte do mundo, mas pode ficar a saber que finanças e economia são coisas diferentes. E o mestre sabe disso. Pode vos explicar melhor que eu. A moeda japonesa não é forte, mas vai se meter lá na economia deles, não vais apanhar um tunda daqui. Por quê? Porque eles vivem em Ubuntu. Nós temos que nos desfazer da sociedade e voltarmos a ser comunidade. É isso que mais ou menos estávamos a tentar fazer aqui com as autarquias. Isso de autarquias não é novo. Nós é que inventamos. Só que agora estão a dizer, não, vamos fazer autarquia em 20 anos. Se der, se não der, é aqui porque temos medo de perder o poder. Não é possível o cérebro coordenar o corpo sozinho. O cérebro precisa do estômago e do coração. O cérebro precisa do fígado, porque o cérebro não controla a temperatura do corpo, quem controla é o fígado. Você também, num país tão grande como Angola, você precisa de autarquias, mas numa perspectiva afrocentrada. Você, por exemplo, agora vai fazer autarquias, que é Ubuntu, que é espiritual também. Por isso é que na árvore da vida, o manifesto, o Supremo, Amun-Ra, que logo ao início se manifesta como homem e mulher, ele depois começa a brincar com a própria vida, porque tem que haver equilíbrio de poderes. Equilíbrio de poderes também é Ubuntu espiritualmente falando. Ele começa com Jahuti, com Seker, com Mate, com Eru, com Herukuti, etc, etc. Ele vai distribuindo poderes, vai partilhando poderes, vai partilhando a economia para acabar a fome, porque na palmeira faltou picante, faltou jindungo. Isso é Ubuntu. Precisamos voltar a devolver o poder às mulheres. Mas não um poder político. Não, é aquele poder espiritual que dava aos homens apenas a execução. E o Ubuntu espiritualmente começa no útero da nossa mãe, porque a nossa mãe é que nos ensina a partilhar espiritualmente com o nosso irmão. Isso é que é o Ubuntu. É essa a nossa jornada. Hotep, Anku Jaseneb, Anku Jedwaz. Ubuntu. Ubuntu.